Fala pessoal, estamos aqui para fazer, como eu tinha prometido, né, uma revisão rápida sobre química orgânica e a gente vai começar com um vídeo sobre hidrocarbonetos. Então, como o próprio nome já diz, né, hidrocarboneto. Então, hidrocarboneto vai ser uma função orgânica que vai ter a presença somente de carbonos e hidrogênios. Então, sempre que tiver um composto orgânico e ele tiver somente carbono e hidrogênio, ele é um hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos eles são a base de todas as outras funções orgânicas. Então, a gente tem que saber bem identificar e nomear os hidrocarbonetos, classificar eles corretamente, para a gente conseguir trabalhar com as outras funções orgânicas. Então, vamos lá. Então, primeiro de tudo, né, se é uma função orgânica, né, uma cadeia carbônica, ou seja, vai ser uma fila de vários carbonos ligados entre si. E aí, primeiro de tudo, a gente tem que saber quantos carbonos existem nessa cadeia. Deixa eu mudar a cor aqui. Opa. Pronto. Quantos carbonos existem nessa cadeia? Então, o básico da nomenclatura de hidrocarboneto e da química orgânica é você contar a quantidade de carbonos. Então, quando eu tenho um composto com um único carbono, o nome dele vai começar com o prefixo met. Quando forem 2 carbonos, o prefixo será et. Quando forem 3 carbonos, o prefixo vai ser prop. E quando forem 4 carbonos, o prefixo vai ser but. Opa, saiu bugado esse but aqui. Pronto. Será but. Então, 1 carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but. A gente também vai ter cadeias com 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante carbonos. Então, os principais, né, aqueles que têm alguma diferença do nome, seria met, et, prop e but. Com 5 carbonos seria pent, 6 carbonos ex, 7 carbonos hept, 8 carbonos oct, 9 carbonos non, 10 carbonos dec. É só você lembrar da Copa do Mundo. Então, se uma seleção foi campeã 5 vezes, ela é pentacampeã. Se ela foi campeã 7 vezes, ela é heptacampeã. 6 vezes hexacampeã, 7 vezes heptacampeã e assim por diante. Só no caso até 4 carbonos é que a gente tem essa diferença, né? 1 carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but. Bom, além disso, né, como a gente sabe que carbonos sempre fazem 4 ligações, então a gente pode considerar que o carbono ele faz 4 ligações com 4 átomos diferentes, ou que ele de repente pode fazer dessas 4 ligações, ele faz 2 com outro carbono. Ele compartilha 2 ligações, faz 2 ligações covalentes com outro carbono. Ou de repente ele pode fazer 3 ligações com outro carbono. E isso é importante porque vai dar diferença aí na sua molécula. Então, a gente vai classificar os hidrocarbonetos em 3 tipos: alcanos, alcenos e alcinos. Alcanos é quando eu tiver somente ligações simples. Alceno é quando eu tiver pelo menos uma ligação dupla. E um alcino é quando eu tiver pelo menos uma ligação tripla. Qual que vai ser a questão da nomenclatura? Quando a gente está nomeando, o final do nome de um alcano vai sempre terminar com ano. O final de um nome de um alceno sempre vai terminar com eno. E o final do nome de um alcino sempre vai terminar com ino. Então, por exemplo, se for um carbono, uma cadeia com 2 carbonos, o prefixo dela seria et. Se ela for um alcano, então nós teremos um etano. Se fosse um alceno, ela seria um eteno. Se fosse um alcino, seria um etino. Vamos lá. Vamos para a prática. A gente tem essa molécula aqui. Essa molécula é uma molécula de 3 carbonos,
sendo que dois desses carbonos, né, fazem ligação dupla entre si. Então, para começo de conversa, isso é uma cadeia com apenas carbonos e hidrogênios. Nesse caso, normalmente, ó, a gente vai ocultar os hidrogênios, certo? Para a molécula não ficar estupidamente grande ou difícil de desenhar. Mas vamos lá. É uma molécula de 3 carbonos, então o prefixo dela necessariamente será prop. Deixa eu arrumar aqui que ficou feio. Prop. Certo. Ela tem pelo menos uma ligação dupla. Então ele será um propeno. Só que qual carbono ou quais carbonos estão fazendo essas ligações duplas? E aí é importante a gente identificar qual carbono na cadeia está fazendo a ligação dupla, ou ligação tripla, se for o caso de um alcino. E aí tem uma regrinha para a gente numerar nossos carbonos. Então, a gente vai numerar os carbonos sempre partindo da ponta que estiver mais próxima de uma insaturação. Ou seja, qual ponta está mais próxima da insaturação? Esta aqui. Então, esse é o meu primeiro carbono, porque ele é o carbono da ponta mais próxima da insaturação. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Qual carbono está fazendo a ligação dupla? O carbono 1. Então, esse cara é um prop 1 tracinho eno, prop 1 eno. Assim se dá a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, revisando a nomenclatura, a gente precisa de um prefixo, Esse prefixo ele vai indicar o número de carbonos. Depois a gente precisa de um sufixo. E ele vai identificar o tipo de ligação. Vamos para mais alguns exemplos. Aqui a gente tem um hidrocarboneto de 4 carbonos. Se essa molécula não tem nenhuma ligação dupla, ou seja, ela é só de ligações simples, então o nome dele fica fácil. Se ele tem 4 carbonos, ele tem o prefixo but. Então, but. Como ele é um alcano, ou seja, só tem ligações simples, ele é um butano. Se nesse mesmo exemplo eu tivesse uma ligação dupla, então eu tenho um hidrocarboneto de 4 carbonos, sendo que eu tenho uma ligação dupla. Se ele tem 4 carbonos, ele continua sendo um but. Mas ele tem uma ligação dupla, então ele vai ser um buteno. Mas qual tipo de buteno? Qual carbono está fazendo essa ligação? É o meu carbono 1, porque eu vou nomear esse cara aqui como o carbono da ponta mais próxima da insaturação, da ligação dupla. 1, 2, 3, 4. Então vai ser um but 1 eno. Mais um exemplo. 4 carbonos, sendo que eu tenho uma ligação dupla. 4 carbonos, but. Ligação dupla, ele vai terminar em eno. Qual carbono faz a ligação dupla? Carbono 2, porque é o segundo carbono. Então esse cara é um but 2 eno. Ok? No próximo vídeo a gente vai ver com mais de uma ligação dupla, a gente vai ver cadeias ramificadas e cadeias cíclicas. Isso é facinho. Até a próxima, pessoal.